Olá, vamos aqui no versículo, vamos aqui em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19, que diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Então, vou parar por aqui, é só até onde nós queremos, aqui eu quero prender sua atenção, porque nós temos aqui as obras da carne, que são pecados, e são pecados, né, que Deus abomina. Deus não quer que o povo dele pratique, né? Então a primeira obra da carne é a prostituição, a segunda é a impureza, a terceira a lascívia, a quarta idolatria, e a quinta obra da carne é feitiçaria. Feitiçaria, né, é magia negra, encantamento, adivinhação, mágicos, pessoas que usam de truque. Nós vimos lá em 1 Samuel 28:15 que uma feiticeira faz ali uma magia, uma feitiçaria ali, e faz com que deuses sobem do seio da terra, e no meio lá vem o diabo, né? Como que eu digo, transfigurado em Samuel, que engana o rei Saul, engana a feiticeira, engana o rei Saul. Então, a feitiçaria, né, tá também incluída aí, né, na magia, como mágicos que ficam fazendo esses encantamentos, esses truques. Isso é pecado, Deus não agrada. Então, o próprio Deus diz: Eu sou o Senhor, e no meio do meu povo não haja essa prática, né, esse pecado, essas coisas. Então, tá aí, né? A quinta obra da carne é a feitiçaria. Deus não agrada de quem pratica a feitiçaria. Então, o mágico também, né, é pecado. Deus não agrada disso. As pessoas aí que faz magia, os mágicos que existem por aí, fique atento. Deus não agrada. Deus não quer que isso aconteça. Essa prática, né, é abominável a Deus. Vamos lá. Levíticos, capítulo de número 19, versículo número 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui Deus já repreende aqui para que não haja no meio do povo dele, para que não haja essa prática, para que não haja quem busque aqueles que pratica esse tipo de coisa. Então Deus vai falar assim o seguinte: eu sou o Senhor vosso Deus, e não agrado, não quero, eu proíbo que no meio do meu povo tenha isso, ou que alguém no meio do meu povo busque essas coisas. Haverá uma sentença para isso. Nós vamos ver isso logo em seguida. Então, Deus não quer que o povo dele busque adivinhação, que recorra aos adivinhadores, aqueles que praticam encantamento de objetos, né, de pessoas, coisas, são os encantadores. Deus não quer que o povo dele se contamine, né, com esse tipo de práticas de pessoas. Então Deus não agrada. É pecado, né? É pecado, é abominável. O Senhor não quer que tenha isso no meio do povo dele. Então não se deixe levar por isso. Ah, é porque é magia, é porque o mágico não é, isso não é pecado? É pecado. Mágico, magia, encantadores, adivinhadores, pecado. Quando nós vimos lá Atos 16, versículo Atos 16, vamos ver aqui rapidamente, só para enriquecer mais aqui o que nós estamos falando. Paulo, ele é levado,
né, pelo Espírito, aparece um homem da Macedônia e pede ajuda, Paulo vai, e aí, quando Paulo está indo para a praia, para um lugar para oração, para ficar ali com Deus orando, toda vez que Paulo e Silas vai passando, uma moça com espírito de adivinhação, de adivinhador, né, de adivinho, diz para eles: esses homens que anunciam a palavra do Deus Altíssimo são servos do Deus Altíssimo. E vai falando até que Paulo vira para trás e fala assim: espírito de adivinhação, sai dela. E aquele espírito maligno que adivinhava saiu daquela mulher. Então, nós vemos aí que esse espírito de adivinhação, Deus não agrada disso, né? Então, Atos capítulo 16, versículo aqui, versículo 17, versículo 16, e aconteceu que indo nós à oração, os saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E o versículo 16, 17, 18, né? E 19. Então, essa jovem tinha um espírito de adivinhação sobre ela, que era o espírito do diabo que escravizava ela, dando lucros para o seu senhor. E Paulo repreende e expulsa dessa jovem esse espírito e ela se vê livre, né? Então, tá aí, pecado. Deus não agrada. Agora, Levíticos 20, capítulo 20, versículo 26, diz assim para nós, 20, 26 de Levíticos. Então, o mágico também é contra as ordens de Deus. Pessoa mágica que fica usando de magia, fazendo truques, é pecado. 20, 26 de Levíticos diz assim: e ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Para serdes meus. 20. Agora 20 e versículo 6, que diz assim: quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Tá vendo? Então, se no meio do povo de Deus, ou se alguma pessoa busca aqueles adivinhadores ou pessoas que trabalham com encantamento, os encantadores, Deus também vira a face para essa pessoa e mata essa pessoa. Deus fulmina essa pessoa, tira ela do meio do povo dele, porque Deus não agrada. Então não pode haver esse tipo de coisa e nem pessoas no meio do povo de Deus que se vira a buscar adivinhadores e encantadores, tá? Por isso Paulo repreende e expulsa o espírito de adivinhação da jovem lá em Atos 16, Atos capítulo 31, 16 a seguir. Paulo expulsa aquele espírito de adivinhação daquela jovem. E Deus aqui está dizendo: se alguém buscar isso, eu vou destruir essa pessoa, eu vou fulminar, vou matar ela, eu vou tirar do meio do meu povo. Então a sentença é essa: Deus mata, Deus fulmina, Deus extermina, extirpa essa pessoa do meio do povo dele. Quem faz isso está correndo risco, e quem se vira para buscar também está correndo um grande perigo. Ou seja, aqui no Velho Testamento, Deus extirpava mesmo, matava. Agora no Novo Testamento, a pessoa morre espiritualmente. E quando chegar o grande dia do Senhor, essa pessoa morre literalmente, fisicamente, e há uma separação dela para fora da presença de Deus para sempre, para a eternidade. Vamos lá. Levíticos 20, 27. Diz assim: quando, pois, algum homem ou mulher
27. Quando, pois, Levítico 20, 27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerão. Com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. Então, se houver um homem ou uma mulher que tem um espírito de adivinho ou de encantamento, essa pessoa vai ser morta apedrejada. Vai morrer apedrejada. E se buscar, e o sangue, né? E o sangue dela mesmo será por ela. Então não haverá livramento, nem será escape da ira de Deus essa pessoa. Portanto, cuidado com essas práticas. Tem muitas pessoas, até mesmo dentro das igrejas hoje, usando de truques maléficos, de manifestações malignas, diabólicas, dizendo que é o Espírito Santo, dizendo que ela é de Deus e que aquilo é de Deus. Cuidado com isso, porque não será escape da ira de Deus. Poderia falar um monte de coisa aqui acerca disso, mas vamos aqui finalizar para que não fique muito grande, muito extenso nosso vídeo. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Deuteronômios, capítulo 18, versículo 10. E nós vamos também observar o 11, versículo 11. 18, versículo 10, diz assim: Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Nem encantador, versículo 11, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Então tá vendo aí? Aqui há uma lista daquilo que Deus não quer que haja no meio do povo dele, que o povo dele não se incline a buscar essas práticas e que nem busque a ter esse espírito de adivinhador, de adivinhação, nem encantador, nem mágico para truques, nem para feiticeiros. Então, tá aí, o versículo 10. Entre ti se não achará, Deus não quer que tenha, entre o povo dele. Pessoas que passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo, que nem tenha adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Nem pessoas que consulte encantador, que faz encantamento de pessoas, de coisas, pessoas que hipnotiza outras, ou animais, que não haja quem consulte espírito de adivinhante, aqueles que invocam os espíritos para poder adivinhar futuro, algo que ele quer saber, que não haja mágico. Foi uma das coisas que eu fui questionado, e que não haja mágico. Eu falei que é pecado, que Deus não agrada, mas pessoas acreditam que não é pecado e que não tem problema. Tá aí, pecado e Deus não agrada. Nem pessoas que consulte os mortos. As pessoas que praticam esses males, que buscam essas coisas, também são abomináveis ao Senhor. E essas abominações, o Senhor Deus faz que essas pessoas que praticam tal abominação sejam lançadas fora da presença de Deus. Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe, a sua casa, a sua família, busque ao Senhor, não caia nessas coisas porque Deus não agrada. Fica aí esse alerta e que Deus possa cada vez mais abençoar a sua vida.